Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Eu vou te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra. Que você tenha sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Amém, ou misericórdia? Que diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Aerobe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele veio, que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Querido Deus e amado Pai, entramos em Tua presença, Senhor Jesus. Estamos aqui neste momento porque Te amamos, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, em sinal de agradecimento. Estamos aqui para louvar, para Te bendizer, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Jesus, o Senhor já se manifestou em nosso meio. Já sentimos a Tua presença em nosso meio. Mas, Pai, nós Te pedimos no momento, Pai, ó Senhor Jesus, inclina o Teu coração para que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, repreenda toda a mente dispersa, Pai, tira toda a mente cansada. Jesus, repreende todo sono, ó Deus, e em Teu santo e poderoso nome, nos ajude a ouvirmos a Tua palavra na noite de hoje, a recebermos não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar. É assim que Te oramos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode tomar seu assento. O texto a qual lemos vem falar sobre o chamado de Moisés. Não sei se você sabe, mas Moisés foi uma figura muito importante para a história do povo hebreu. Moisés, ele teve um papel de destaque na história de Israel, porque Moisés foi o instrumento usado por Deus para libertar o povo. Moisés foi levantado como o libertador do povo hebreu. Foi o instrumento que Deus usou. E quando a gente lê o capítulo 3 de Êxodo, o chamado de Moisés, Deus aparecendo para Moisés, prometendo: Moisés, eu vou fazer. Moisés, chega aqui, mas tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu pisas é terra santa. Esse chamado é muito lindo, e a gente pensa que a história de Moisés se iniciou a partir daqui. A gente pensa que toda a trajetória de Moisés se inicia aqui. Só que essa pessoa, a qual Deus chamou desde o seu nascimento, já foi algo maravilhoso e milagre que Deus concedeu à sua vida. Porque Moisés nasceu no tempo difícil. Nasceu no tempo que Israel estava passando por uma dificuldade. O faraó estava querendo acabar com o crescimento do povo. Faraó começa a olhar para o povo hebreu e a dizer: esse povo está crescendo fora do normal, e eu vou ter que destruí-los, eu vou ter que acabar com eles. E como esse povo começou a crescer, que não foi do nada, a gente volta para a história de José, filho de Jacó, a qual seus irmãos morriam de inveja dele, acabaram vendendo. José vai acabar sendo preso
Depois de muito tempo, o faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho. O povo manda chamar José. José consegue interpretar o sonho de faraó e é colocado como lugar de destaque, como governador de todo o Egito. Quando eu falo de governador, eu não estou falando de governador dos tempos atuais. Eu estou falando que Faraó era a pessoa mais importante da terra. E José, o governador, era a segunda pessoa mais importante. José foi colocado nesse lugar de destaque. E há uma grande fome sobre a terra. Não tem comida em lugar nenhum. O que acontece? Toda a terra está tendo que vir para o Egito. Todo mundo atrás de comida no Egito, porque era o único lugar que tinha. Porque José era governador, estava administrando. Então a família de José acaba vindo. José o reconhece seu irmão. Por volta de 70 pessoas da família de José vem para lá no Egito. José reconhece os seus irmãos. E quando chega lá, tem grande festa. José dá um lugar para eles plantar, para colher, para viver na terra do Egito. E essas 70 pessoas que chegaram no Egito vão se multiplicando, vão crescendo cada vez mais. O povo que era pouco vai ficando muito. E o tempo vai passando. José morre. As pessoas que conheciam José morrem. E o povo continua crescendo. A descendência de José continua crescendo. E o crescimento começa a assustar. Eles crescem tanto de uma maneira que quem está olhando de fora se assusta. E a Bíblia fala que é levantado um faraó que não conhece a história de José. E quando eu li isso, veio logo o quê? Se ele não conhece a história de José, ele também não conhece a história de Jacó. Se ele não conhece a história de Jacó, ele também não sabe a história de Isaac. E se ele não conhece a história de Isaac, tão menos ele vai saber quem foi Abraão. E é por isso que ele se incomoda tanto com o crescimento do povo hebreu. Ele está acomodado, ele está incomodado, porque esse povo está crescendo, e ele não sabe de onde esse povo surgiu. A história desse povo não começa dali. Eles não estão crescendo por do nada, por uma coincidência. A história desse povo começa com Deus chamando Abraão, dizendo: Abraão, conta quantas estrelas tem no céu, assim vai ser a tua descendência. Abraão, você consegue contar quantos grãos tem de areia? Assim vai ser a tua semente. Eu vou multiplicar, eu vou te fazer uma grande nação. Vocês serão grandes aqui na terra. As promessas que Deus liberou sobre Abraão. O povo cresce porque tinha promessa. A promessa é cumprimento. O crescimento é cumprimento da promessa de Deus. Só que Abraão morre, Isaac morre, seu filho, Jacó, seu neto, morre. Só que a promessa de Deus não morreu com Abraão, não morreu com Isaac, não morreu com Jacó. A promessa de Deus permaneceu estabelecida e estava se cumprindo no povo hebreu. E esse povo que agora era pouco está crescendo, crescendo, crescendo. E Faraó sem saber o que fazer, Faraó sem conhecer a história, olha para o crescimento e diz: o crescimento desse povo é estranho. O crescimento desse povo me irrita. Presta atenção. Só vai se incomodar com o teu crescimento quem não conhece a tua história. Só se incomoda com o teu crescimento quem não sabe o que você passou para estar onde você está hoje.
Quem não conhece a tua história começa a se incomodar com o teu crescimento, porque não sabe as batalhas que você enfrentou para estar onde você está hoje, para ter a vitória que você tem hoje. Fale para o irmão que está do seu lado: não adianta. Nem sempre vão entender o teu crescimento. Só se incomoda com o teu crescimento aqueles que não conhecem a tua história, aqueles que não sabem o que você passou para chegar até aqui. Então Faraó está olhando e dizendo: esse povo cresce muito, cresce demais, precisamos parar com o crescimento. E o que a gente vai fazer? Vamos afligi-lo, porque quando a gente começar a afligir, eles vão parar de crescer. Faraó está achando que o crescimento desse povo é à toa, aconteceu do nada, e não sabe que por trás daquele crescimento tem um Abraão deixando a sua casa, deixando a sua parentela, indo atrás de uma voz, de uma cidade que ele nem sabe onde fica, obedecendo a uma promessa que ele nem sabe que vai se cumprir, porque a promessa para Abraão era: eu vou fazer de você uma grande descendência, mas sua mulher é estéril. E daí Abraão está indo atrás de uma promessa sem saber. Faraó não sabe, mas por trás daquele crescimento todo tinha Isaac cavando o poço, e o povo entulhando. Isaac cavava e o povo entulhava os poços. Está lá ele cavando, cava de novo e jeito entulha, cava de novo e jeito entulha. Faraó não sabia, mas por trás daquele crescimento todo tinha Jacó, até o amanhecer, até o sol raiar, agarrado na mão do anjo, dizendo: eu não te largo até você me abençoar. Faraó não conhecia a história daquele povo, e portanto, sem conhecer a história, ele pensava que iria atrapalhar o crescimento. Então Faraó diz: eu vou afligir, porque afligindo eles param de crescer. Isso mostra que Faraó não conhecia mesmo, porque se ele conhecesse a história do povo hebreu, se ele conhecesse o Deus do povo hebreu, ele sabia que aflição nenhuma é capaz de sufocar aquilo que Deus prometeu. Aflição nenhuma atrapalha as promessas que Deus prometeu. Faraó não sabia, porque aquele povo tinha um Deus que não era Deus de brincadeira. Tinha um Deus que não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Era um Deus que prometia e cumpria. Se ele prometia, ele cumpria, e estava cumprindo através do crescimento. Ele manda: vamos afligir. Aí a Bíblia vem e fala, e eu amo esse versículo, que quanto mais Faraó afligia, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó colocava a prova, colocava a luta, mais o povo crescia. Ei, aflição nenhuma é capaz de anular as promessas de crescimento que estão sobre a tua vida. Você pode estar vivendo um período de crise, você pode estar vivendo um período de aflição, um período de luta, mas deixa eu ser boca de Deus para a tua vida hoje e falar que as promessas que Deus liberou sobre a tua vida, não vai ser aflição nenhuma que irá sufocá-las, não vai ser aflição nenhuma que irá atrapalhar, todas irão se cumprir. Aflige que o povo para de crescer. E quando ele vai contar
o povo tem se multiplicado. Faraó pensou que o crescimento tinha parado, mas quando ele parou para contar, tinha se multiplicado. Era Deus dizendo: eu já tinha promessa de multiplicar, eu já tinha promessa de fazer crescer, mas Faraó se levantou querendo atrapalhar. Aí aquilo que eu ia multiplicar, eu tripliquei, para ele saber que eu sou Deus. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Coloca a mão para cima e recebe da parte de Deus. Por causa dessas oposições que você tem vivido, Deus vai fazer 10 vezes mais do que Ele já tinha te prometido. Por causa dessa luta e dessas afrontas, Deus vai te surpreender ainda mais. E quando o Faraó viu que não tinha jeito, que a aflição não iria parar o crescimento, ele diz: vamos matar todos os meninos hebreus. Mata todos os meninos. O historiador Flávio Joséfo conta que já havia-se o boato, se espalhada a notícia que Deus estava para levantar o libertador no meio do povo. Faraó, sabendo que alguém especial estava para vir, ele decide: vamos matar todos os meninos. Deus olhou para Moisés e disse: vai ser ele que eu vou usar para mudar a história do meu povo. Vai ser ele, o pastor que vai conduzir o meu povo no deserto. E está Faraó dizendo: mata todos os meninos. A história conta que dava-se para ouvir os gritos das hebreias a longa distância. Foram muitos meninos mortos, muitas crianças mortas, mas tinha uma mulher chamada Joquebede, e ela escondeu seu filho durante 3 meses. Depois, sabendo que não dava mais para esconder a criança, ela coloca o menino dentro do cesto, vai para o rio Nilo, coloca na margem, juntos dos juncos, e o deixa lá. A filha de Faraó sempre costumava a tomar banho nas margens do rio Nilo. E quando ela está tomando banho, ela percebe que tem um cesto escondido no meio dos juncos. É Deus, na hora de cumprir promessa, na hora de cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele faz pessoas que não enxergaria enxergar. Porque as escravas estavam passando o tempo todo, ninguém viu Moisés, só a filha de Faraó. Aí ela olha, diz assim: traz esse cesto para cá. Quando abre, é um menino hebreu. É um menino hebreu. Mas ela decide criar, ter Moisés como filho, ficar com Moisés. E Moisés agora se torna o príncipe do Egito. Todo tipo de conhecimento que o Egito poderia proporcionar, Moisés aprendeu. Toda a ciência, toda a matemática, todos os astros, tudo sobre economia, tudo sobre cultura, tudo que você possa imaginar que o Egito poderia proporcionar, Moisés aprendeu. Tinha os melhores sapatos, as melhores roupas, os melhores ouro, tudo que o Egito poderia proporcionar, Moisés teve. Mas teve uma coisa que não deu para o Egito dar a Moisés, porque o Egito não podia ensinar. O Egito não ensinou Moisés a ser pastor. E Deus tinha chamado com Moisés para pastor. O Egito não pôde ensinar Moisés a ser pastor, mas o chamado dele era para pastorear, era para conduzir um povo. E o que Deus faz? Como Deus tinha chamado ele para isso, Deus encaminha Moisés para uma escola chamada Deserto de Midian.
Porque se tem uma escola boa que Deus usa para trazer a nossa essência de volta, é o deserto. Não foi o diabo que levou Moisés para o deserto, não. Foi Deus que levou Moisés para viver no deserto. Quem está te deixando passar por essas crises é Deus. Quem está te deixando ser amassado é Deus. Ele vai com Moisés até o deserto de Midian. E a vida de Moisés é dividida em 3 etapas. Primeira etapa, 40 anos no Egito. Segunda etapa, 40 anos no deserto. E terceira etapa, 40 anos conduzindo o povo para a terra prometida. Moisés está vivendo agora na sua segunda fase, nos 40 anos no Egito, caminhando os 40 anos no deserto de Midian, caminhando no deserto de Midian. E a Bíblia diz que quando Moisés está caminhando, ele encontra umas moças que estavam indo ao poço para dar água às ovelhas de seu pai. E chegando lá há uma confusão. Há pastores que não querem deixar que ela usem o poço. Moisés entra, se intromete na conversa, defende essas moças. E quando elas chegam em casa, elas dizem: pai, um egípcio hoje nos ajudou. Moisés era egípcio ou não era? Vamos reagir? Moisés era egípcio ou não era? Mas quando a filha de Faraó encontrou ele, ela disse o quê? Achei um menino hebreu. Mas quando as filhas de Jetro encontram Moisés, ela diz: um egípcio me ajudou. Moisés era hebreu ou era egípcio? É que o Egito tem dessas coisas. Ele nos molda tanto que a gente acaba ficando parecido com ele. O Egito consegue esconder a essência por trás de capas. O Egito consegue sufocar a natureza por trás de máscaras, que ele vai colocando em cima de você, de tal forma que quem te olha não te reconhece mais. Então Deus permite que Moisés passe 40 anos no deserto, porque é caminhando no deserto que as capas do Egito vai caindo. É Moisés caminhando no deserto e os braceletes do Egito vai caindo. É Moisés caminhando no deserto que começa a perder o jeito de Egito. É caminhando no deserto que Moisés volta para a sua essência principal. O Deus da verdade só estava trazendo para fora a essência que estava dentro de Moisés. A essência que o Egito sufocou no deserto, Deus estava trazendo para fora. Essa luta que você está vivendo não é para te matar. É Deus resgatando a tua essência. Deus quer te levar de volta a uma vida de busca. Deus quer te levar de volta a uma vida de entrega. Você foi lapidado pelo Egito. Ele te colocou capas. Ele te colocou armaduras. Colocou um jeito diferente em você. E Deus está dizendo: eu vou te resgatar. E eu vou trazer de volta a minha essência. E é no deserto que Moisés conhece a sua esposa, Zípora. E Zípora era pastora. Justamente aquilo que Moisés tinha chamado para ser. Porque às vezes a gente pensa que está caminhando no deserto à toa. Mas na verdade Deus está apresentando pessoas que vão te ligar ao propósito que Ele quer que você esteja. Porque se você não está... Aí Moisés casa com Zípora, pastora.
Moisés tem chamado para pastor, mas antes de pastorear, ele vai ter que aprender a limpar as ovelhas. Porque se você não está pronto para limpar a sujeira do rebanho, você não está pronto para ser pastor. Se você não está pronto para limpar a sujeira da tua casa, você não é um bom sacerdote. Um bom pastor e um bom sacerdote não se conforma em saber que tem sujeira no seu rebanho. E Moisés está lá, aprendendo a cuidar de ovelhas. Mas mal sabia ele que era no deserto que Deus estava moldando ele para um futuro glorioso. Moisés está cuidando das ovelhas, e não é as suas ovelhas, é as ovelhas do seu sogro. Quando eu estava lendo isso, eu disse: Deus, por que não as ovelhas de Moisés? Porque Moisés no deserto, lá no Egito, ele tinha tudo, ele era rico. Agora Moisés está no deserto e ainda tendo que cuidar de ovelhas dos outros. Que humilhante. Pensa bem, olha o nível que Moisés desceu ao nosso ponto de ser príncipe, ter tudo, para estar no deserto cuidando de ovelhas de outra pessoa. Mas Deus falou: isso não é humilhação, é eu tratando com ele, porque lá na frente ele vai cuidar de um povo que não é dele. Eu vou dar uma nação para ele cuidar, mas ele tem que entender que essa nação não é dele. Deus estava ensinando Moisés a cuidar, Moisés a tratar da melhor maneira, Moisés ter que abraçar, ter que amar, mas lembrar que quem toma as decisões é Deus. Deus estava usando e ensinando Moisés, dizendo: você vai dar o melhor, você vai cuidar, você vai limpar, você vai fazer tudo, mas lembra que o povo tem dono e o dono do povo é meu. Moisés está caminhando. De repente Moisés percebe que tem uma chama, uma sarça queimando, mas não se consome. Uma sarça pegando fogo, mas o fogo não consegue consumir. E Moisés está indo em uma direção. A direção de Moisés é essa. Moisés está indo, conduzindo as ovelhas, porque Moisés não anda com as ovelhas sem rumo. Ele tem um propósito, tem um caminho para chegar, mas ele percebe que tem uma sarça que queima e não se consome. Aí Moisés decide virar. Primeiro ele fica na vontade de virar, mas enquanto Moisés está na vontade de virar, Deus não faz nada. Deus continua na sarça, calado. Mas quando Moisés decide mudar a rota, trocar o caminho, Deus brada no meio da sarça, dizendo: Moisés, a verdade é que a gente queremos ser tocados, transformados e mudados por Deus, mas não queremos mudar e viver a rota dele. Queremos estar vivendo a nossa rota e vivendo a rota de Deus, vivendo a nossa vida e querendo que as promessas de Deus se cumpram, querendo que Deus fale conosco. Só que para Deus falar, Moisés teve que mudar a rota. Moisés teve que abandonar a direção. Moisés teve que ir por outro caminho, mudar protocolo. Quando Deus viu que Moisés se virava, Deus brada: Moisés. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer receber de Deus, quer receber manifestação da parte de Deus, queremos ter atitudes diferentes, mas vivemos a mesma vida. Sabe qual é o nosso problema? É a gente pedir muito. Eu quero ver Deus, me mostra, Senhor. Mas Deus está dizendo que mesmo você querendo ver, você vai ter que mudar a sua rota, você vai ter que mudar o seu caminho. Está querendo muito, mas está fazendo pouco.
está dizendo que quer bastante, mas tem atitudes de quem não quer nada. Sabe por que a tua vida continua rasa, morna e fria? É porque a rota está errada. A direção que você anda andando está errada. É por isso que você vive essa vida morna, frio, sem nada de Deus. É porque a rota está errada. Quando Moisés mudou a rota, Deus brada e fala com Moisés. E sabe quem é que deu o nome de Moisés a ele? Foi a filha de Faraó. Sabe quem falou o nome Moisés primeiro? O Egito. E a boca de Deus se abre para dizer Moisés. Isso é Deus dizendo: não importa aonde o teu nome passou, não importa a boca que pronunciou o teu nome antes, se você mudar a rota, quando Deus abrir a boca dele, chamar teu nome, ali reinicia a tua história. A tua história começa algo diferente. Deus quer pronunciar teu nome hoje. Deus quer mudar a tua realidade hoje. Deus quer te chamar para dentro hoje. Deus quer que a rocha, a tocha, volte a acender e a queimar em teu coração. Moisés, vem cá. Mas primeiro tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa. Aonde Moisés, a terra onde você está pisando é terra santa. É Deus dizendo que a santidade dele estava naquele lugar. Deus estava dizendo a Moisés: a minha santidade, Moisés, está nesse lugar. Deixa Deus tocar e ter contato com teu corpo na santidade dele. Começa a deixar os teus pés ser tocados pela santidade de Deus. Você usa sapato apenas porque é bonito? Não. O sapato serve de proteção para os nossos pés. Proteção contra as bactérias, proteção contra a sujeira. Porque o chão que a gente pisa é um chão sujo. O sapato serve de proteção também para que a gente não machuque os nossos pés. E a gente cresce ouvindo a nossa mãe dizendo: coloca o sapato, calça a sandália. E a gente vê Deus dizendo justamente o contrário: Moisés, tira o sapato. Esse lugar onde você está pisando é a minha santidade. Deus está dizendo: ter contato com a minha santidade de verdade. Deixa a minha santidade tocar o teu corpo. Deixa a minha santidade entrar na tua alma. Deixa a minha santidade mudar o teu caráter, Moisés. Mas minha mãe era assim. A minha família sempre foi desse jeito, frustrada, não tenho saída. A tua família era, até você, porque a partir de agora Deus vai fazer algo diferente. Deus muda história, porque o Evangelho faz isso na gente. Viver do Evangelho é sentir, é ter Ele em nossos poros. Ter o Evangelho é sentir Jesus dentro de nós. Ter o Evangelho pulsando em nosso corpo. O Evangelho tem que passar pelas nossas veias, porque senão não faz sentido. Se a gente não tiver o Evangelho queimando verdadeiramente dentro de nós, a gente não entende, a gente não compreende, fica algo sem sentido. Alguém está dizendo: pregar e viver esse Jesus é loucura. É loucura porque o Evangelho ainda não alcançou ele. Porque no dia que alcançar, tudo é compreendido. Deus está dizendo para Moisés: eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Lembra que Moisés não conhecia nem Isaac, nem Abraão, nem Jacó, nenhuma das histórias da descendência de Moisés. Mas Deus chega para ele e diz e fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Deus estava dizendo: eu conheço a tua história. E eu vou te levar, Moisés. Mas eu não sou ninguém. Mas eu vou te mostrar que eu vou fazer na tua vida. O que é isso que você tem na mão? Uma vara. Joga essa vara no chão. Quando Moisés joga a vara no chão, a vara se transforma numa cobra. Aquilo que Moisés estava o tempo todo escorado era uma cobra. Isso é Deus dizendo para Moisés: se prepara, porque às vezes as pessoas que você se apoia podem ser cobras. Mas não tem problema, Moisés, porque no lugar da minha santidade eu revelo a você quem é e quem não é. A palavra de Deus para a tua vida: não vai ficar ninguém disfarçado do teu lado, não vai ficar ninguém fingindo ser o que não é. A santidade de Deus vai revelar quem é quem. Moisés se assusta, foge. Deus diz: não, Moisés, pega na cauda. Quando Moisés pega na cauda, a cobra volta a ser vara. É Deus dizendo: no lugar da minha santidade, as cobras podem voltar a ser vara. Não tem nada que eu não possa transformar, Moisés. Não tem nada que eu não possa consertar, Moisés. Moisés, pega a tua mão, coloca no teu peito. Moisés coloca. A mão de Moisés fica branca como a neve, e o seu corpo fica todo tomado por lepras. É Deus dizendo: Moisés, teu maior inimigo não está fora, está dentro de você. Porque Deus não pega e diz assim: coloca a tua mão na ovelha, coloca a tua mão no teu amigo, não. Coloca a tua mão no teu peito, Moisés. E percebe que o teu maior inimigo está dentro de você. Perceba, Moisés, que o teu maior rival é você mesmo. Se você não tiver cuidado, o teu coração pode contaminar todo o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. As maiores guerras estão dentro de você. Os maiores inimigos estão dentro de você. Se aqui dentro estiver tudo bem, o que acontecer lá fora não interfere. Navios só se afundam quando as águas entram dentro. Navios só afundam quando as águas entram dentro. Então começa a ter controle sobre as tuas emoções. Cuidado sobre o que você fala, sobre a vida de outra pessoa, porque o que a gente fala revela aquilo que já está dentro. O que eu falo mostra que eu já estava ferida por dentro, que já havia morte por dentro. Deus diz: Moisés, coloca a mão no teu coração de novo. E Moisés coloca e ele volta a ficar limpo. E eu te convido a ficar de pé. Quando Deus manda Moisés colocar a mão no coração de novo, Deus está dizendo: não há nada de errado dentro de você que a minha santidade não possa consertar, Moisés. Não há nada que você tenha feito, não há nada que você tenha falado que a minha santidade não pode consertar, Moisés. A minha santidade muda tudo. A minha santidade transforma tudo. E eu te convido a fechar os teus olhos. E nós iremos juntos orar pedindo a santidade de Deus. Pedindo: Deus, toca-nos, ó Pai, com a tua santidade.
Jesus, para que a tua santidade revele as lepras que estão escondidas dentro do nosso coração. Coloca para fora, Jesus, através da tua santidade. Nos revela quem são as cobras que estão ao nosso redor, Jesus. Nos toca com a tua santidade, ó Pai. Jesus, tira toda a frieza. Toca-nos com a tua santidade. É ela que queremos, é por ela que almejamos, porque sem santidade ninguém te verá, meu Deus. Sem santidade não conseguimos te ver. Então nós te pedimos, ó Pai, quando saímos deste culto, quando saímos dessa igreja, Jesus, e as dificuldades começarem a bater na porta, as provações começarem a bater na porta, Jesus, quando a gente estiver no nosso quarto trancado, sem ninguém por vista, ó Pai, nos ajuda a continuarmos santo, nos ajuda a continuarmos na tua santidade. Transforma o nosso caráter, Jesus. Tira as capas que o Egito colocou. Tira, Pai, as máscaras que o Egito nos moldou. Já não estamos mais parecidos com o povo teu, mas parecemos com o Egito do que com o hebreu. Quem olha tem confusão, mas nos ajuda com a tua santidade, sermos transformados e voltarmos para a nossa essência, Jesus. Estamos aqui porque te amamos, meu Deus. O motivo de virmos para o culto é porque te amamos, é porque não conseguimos viver sem ti. Então nos fortaleça, Jesus. E é assim que te oramos, ó Deus, e te agradecemos em teu santo e poderoso nome. Você pode continuar em adoração em nome de Jesus. Eu já te vi na sarça ardente, Deus também te vi no vento, Deus também te vi na coluna de fogo, Deus também te vi nas nuvens. Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti que eu não quero subir sem ver tua glória.